Gravação iniciada, presidente. Bom, pessoal, então retomando a pauta aí do dia de hoje, a gente vai continuar os processos da manhã, que não tem sustentação oral agora que está de agendado. Então, próximo da pauta, até o item 12 a gente tinha vencido pela manhã. Então, vamos para o item 13, relatoria da doutora Giovana, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. A matéria é penalidades, multas isoladas, estimativas não recolhidas, súmula CARF 82. Então, a palavra doutora Giovana em apreciação item 13 da pauta. Boa tarde, conselheiros. Aqui eu vou pedir para vocês acompanharem pelo relatório. Trata o presente processo de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ, que decidiu não conhecer da manifestação de conformidade do contribuinte. Dos fatos. Foi protocolado nesse processo um auto de infração de multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada, referente ao mês de junho, com fundamento lá na 9430. Segundo o termo de constatação fiscal, o procedimento é resultante de revisão interna de declaração da DIPJ, tendo sido constatada divergência entre os valores informados na DIPJ e aqueles da DCTF. Então, a gente tem aqui a descrição dos fatos no TVF, o valor tributável. Ciente da autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o lançamento aqui é só de multa isolada, não teve o principal do tributo não, tá? Só multa isolada. Ciente do auto de infração, o sujeito passivo apresentou impugnação, através da qual argue, em síntese, que apura prejuízo fiscal por mais de 7 anos consecutivos, por isso não havia valor devido de RPJ, que deveria ser considerado o fonte na apuração do quantum devido, considerando que o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras de 2003 até o mês de junho, que é onde incidiu a multa isolada, teremos exatos 5 milhões e tanto, crédito mais do que suficiente para absorver o imposto de renda apurado no período de janeiro a junho de 2003, no montante de 438 mil. Discorre sobre o conceito de renda e lucro. A tributação é determinado resultado pelo imposto sobre a renda, sem que se leve em consideração a totalidade dos efeitos que afetam a renda durante o período do imposto de apuração, ofende qualquer dos dois conceitos, quer sejam de lucro e de renda, que a empresa possui a empresa crédito de imposto de renda em largo valor para absorver eventuais débitos intermediários, o que por si só ensejaria a nulidade do presente auto de infração. Com base no princípio da verdade real, a autoridade lançadora deveria ter realizado a compensação de ofício com fonte incidente sobre as receitas financeiras. Ao final, o contribuinte requereu, isso é o conteúdo da impugnação dele. Ao final, o contribuinte requereu a anulação do auto de infração, revendo a multa combinada ou ainda excepcionalmente que fosse autorizada a retificação da DCTF no período impugnado. A turma da DRJ não conheceu da impugnação, pois entendeu que houve o mais completo desencontro entre as contrarrazões trazidas pelo interessado e a matéria cujo mérito lhe caberia ferir, de modo a que fosse regularmente instaurado o litígio. Isto porque o contribuinte teria se insurgido a possível lançamento de RPJ e não especificamente contra a aplicação de multa isolada, ainda que em algumas passagens da impugnação constasse o registro do termo multa isolada. E aqui eu transcrevo a ementa do acórdão recorrido, que diz que não houve liame nas contrarrazões apresentadas pelo interessado. Em março, o contribuinte tomou ciência, apresentou recurso tempestivamente, e inicialmente ele contesta o não conhecimento da impugnação, e em seguida ele enfrenta o mérito, arguindo inexistência de dolo ou culpa, bem como o descabimento da multa isolada. E aí, ao final, ele requer o provimento do recurso. Então, vamos lá, no voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. De início, a recorrente se insurge contra o não conhecimento da impugnação por parte do colegiado da primeira instância nos seguintes termos. E aí eu reproduzo aqui um trecho, né, que aí ele diz que o não conhecimento da impugnação por parte da quarta turma foi indevida, pois então o impugnante procurou demonstrar que o procedimento adotado pela autoridade fiscal para encontrar resultados positivos e negativos na base de cálculo, na base com cálculo estimativo durante o exercício fiscal para fins de recolhimento de RPJ e mesmo após o seu encerramento foram inadequados e, por conseguinte, contaminaram a multa que lhe for aplicada. Isso é o que o
contribuinte argui. Não vou ler o restante aqui, mas com a devida vênia ao entendimento da turma da RJ, eu entendo que neste ponto assiste razão a recorrente. É verdade que em sua impugnação a recorrente enfatiza a indevida exigência do imposto de renda. Todavia, é possível concluir, sem grande esforço interpretativo, que ao fazer referência ao imposto de renda, objetivou questionar o imposto de renda devido sobre a base de cálculo estimada, o qual deve ser a base de cálculo da multa isolada, que é o que foi lançado aqui. A recorrente traz vários argumentos, entre eles o de que o imposto de renda, ainda que calculado sobre a base estimada, não é devido, dada a apuração de prejuízo fiscal ao final do ano. Também aduz que a autoridade fiscal deveria ter considerado o fonte sobre aplicações financeiras, que até junho de 2003, isso foi multa isolada de um mês só, que foi esse mês de junho, superaria o valor do imposto a pagar, e, por conseguinte, a autoridade fiscal deveria ter realizado a compensação de ofício. São todos argumentos que, se acolhidos, ensejariam cancelamento ou redução da multa isolada. Dessa arte, faz-se necessária a decretação da nulidade do acórdão recorrido e o retorno dos autos à DRJ para que profira nova decisão adentrando no mérito da impugnação. Isso aqui é como eu voto. Então, primeiro a gente tem que decidir essa preliminar, porque se a gente anular o processo, volta, senão eu enfrento o mérito. Mas eu acho que não tem como prosseguir, porque, assim, apesar da autuação ter sido sobre multa isolada, sobre estimativa não recorrida, eu olhei a impugnação dele, ele fala que não podia haver aquele tipo de lançamento que ele apurou prejuízo fiscal, que isso é um argumento comum, não cabe multa isolada após o encerramento do ano calendário. Ele diz que a apuração do imposto está errada. Quando ele diz que a apuração do imposto está errada, ele está dizendo que não foi apurado corretamente o imposto daquele mês, que foi junho de 2003, o qual é a base de cálculo para multa isolada. Ele diz que ele tinha imposto de renda na fonte superior ao que o fiscal cancelou. Se procede ou não, o argumento dele é outro fator. Só que a DRJ, nesse caso, ela sequer conheceu da impugnação dele. A decisão foi no sentido de não conhecer. E, inclusive, se ela não conhecer e a gente entender que a decisão dela está correta, eu sequer poderia conhecer também do recurso voluntário. É outra questão que a gente tem que discutir, porque como é que eu vou conhecer de uma matéria que não foi julgada na primeira instância? Então, aqui eu estou votando por anular a decisão da DRJ, porque eu entendo que ele trouxe argumentos para combater a multa isolada. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Está claro. Eu estou olhando aqui para você só um instantinho. E aqui nesse sentido, assim, eu dei uma olhada no mérito, óbvio, assim, se eu pudesse realmente decidir o mérito superando a nulidade, mas eu não conseguiria. Uhum. Heitor, eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, presidente? Não, eu estou olhando o processo aqui. E Heitor, nem a imagem, a gente também não está vendo a sua imagem. Eu estou lendo o processo. Na verdade, a RJ está dizendo o seguinte, né, que ele questionou tudo por questão de base de ajuste. Né? Por isso que a DRJ não conheceu, entendeu? A DRJ disse o seguinte, olha, você contestou o imposto, mas a gente não está lançando imposto, a gente está lançando a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal. Mas quando ele fala do imposto, ele fala do que ele apurou de RPJ da base de cálculo estimada, do imposto estimado para o mês de junho, entendeu? Então, ele tem vários argumentos. Ele diz, olha, você está me cobrando a multa isolada da base de cálculo estimada para o mês de junho, mas eu tinha imposto de renda na fonte que superava em muito o valor que você calculou com base de cálculo da multa. Isso, mas devido em junho, né? Mas a multa isolada foi em junho.
O lançamento é multa isolada da estimativa mensal de junho de 2003. Multa isolada, o fato gerador é um mês só, esse mês de junho. Aí o contribuinte passa a impugnação toda contestando esse valor da apuração, dizendo que, inclusive, ao final do ano, ele apurou prejuízo durante 7 anos consecutivos, entendeu? Que não caberia a multa no final, ele pede o provimento. Quer dizer, um dos argumentos que muitos contribuintes utilizam é que após o encerramento do ano calendário não caberia multa isolada. Se é correto ou não, eu não sei. Mas eu sei que ele argumentou isso, entendeu? Ele fez balanço de suspensão nesse mês, deve ter feito, né? Não, acho que até que não. É só olhando do IPJ. Deve ter ido do IPJ. Eu tenho mérito aí, eu analisei, eu tenho mérito. Se eu for vencida... É porque é o seguinte, doutor Giovanni, só faz sentido ele falar disso tudo aqui, de absorção de pagamento debital, se ele está fazendo balanço de suspensão. Até eu poderia pensar assim. Mas se ele está fazendo receita bruta, o que aconteceu foi o seguinte, ele declarou que tinha valor de IR a pagar estimativo. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, você está vendo esse período de apuração aqui que se encerrou nesse junho aí, efetivamente, eu tinha fonte para abater o valor devido, eu tinha efetivamente fonte financeira aqui, efetivamente, eu tinha prejuízo fiscal, efetivamente, ok. Mas isso aí, se ele tivesse fazendo bastante de suspensão, porque não tem nada a ver. Até imposto de renda pode até ter, na realidade, né? Porque imposto de renda da estimativa ele pode deduzir na estimativa. Mas prejuízo fiscal, só se ele está fazendo bastante de suspensão. Mas receita bruta, o que tem a ver isso? Por isso que a BJ fez isso, entendeu? Pois é, mas aí não seria o caso dela negar provimento? Ela dizer, olha, ainda que você alegue que você teve prejuízo, mas a multa isolada é apurada por mês. Porque ela interpretou o seguinte, que ele estava se referindo a um recolhimento que não tem nada a ver com o IR a pagar, que ele declarou de estimativa. Por isso que a RJ disse, pelo que eu entendi. Entendeu? Pode ser até que tenha a ver mesmo, se fez balanço de suspensão, ele está dizendo, olha, não tinha nada a apurar, e não tinha imposto a pagar, ok. Mas eu queria, se for a receita bruta estimada, mas ele está dizendo que tinha um estimado de tanto a pagar, agora ele disse que não tem. Pois é, ele alega que ele tinha fonte e que a autoridade fiscal tinha que ter compensado de ofício. Isso aí sim, esse é um bom argumento, porque esse valor de fonte pode ser usado para deduzir na estimativa. Pois é, não, aí ele diz que ele não fez a compensação, mas que a autoridade fiscal tinha que ter feito de ofício. Se a gente concorda ou não, eu não sei, mas eu acho que teria que ter havido manifestação acerca disso. Se você entrar aqui e começar a balancear de suspensão, cabia, não cabia, ou só cabia essa compensação, você já está também entrando no mérito. Não. Se ele veio com a argumentação que é de balanceio de suspensão e fez receita bruta estimada, a DRJ pode ter razão de dizer, olha, você está falando aqui coisa de prejuízo fiscal, o que tem a ver prejuízo fiscal com a estimativa, efetivamente, se não tem dedução? Entendeu? Aí o argumento da DRJ teve algum valor, porque, na verdade, ela diz o seguinte, olha, se tu vem com prejuízo fiscal aqui, eu não estou falando de prejuízo fiscal, se não está no fim do período de apuração, você está no meio da estimativa, foi isso que a DRJ disse, entendeu? Estou tentando analisar o que eles disseram. Eles disseram que não tem nada a ver o argumento do contribuinte com a estimativa que ele declarou. Para isso ser verdade, até o prejuízo fiscal pode ser verdade isso, desde que não seja hipótese de dedução, né? Não, mas veja só, tem muita gente que alega que, independente de qualquer coisa, se você apurou prejuízo fiscal, tem contribuinte que alega que após o encerramento do ano calendário não cabe o lançamento da multa isolada. Isso é um argumento independente dele fazer balanceio de suspensão, receita bruta, isso é um argumento. Mas não é esse o argumento dele, né, na realidade. Na impugnação ele fala que não caberia porque ele apurou prejuízo fiscal por 7 anos consecutivos. Sim, porque ele tinha prejuízo fiscal anterior, né? Não porque ele teve no período. Ele está dizendo que é 7 anos consecutivos. Ele põe aí, presidente, que até junho, ele calculou o prejuízo até junho. Isso aí ele está alegando que fez uma suspensão. Eu também acho. Então acho que ele impugnou, sim. Eu acho até que na prática ele pode até não ter feito, mas ele alega que os cálculos que ele fez não ensejaria aquela base de cálculo da multa. Se o cálculo dele está correto ou não, é questão do mérito. Mas olha só, doutor Giovanni, imagina a seguinte situação, tem uma pessoa aqui que deve estimativa.
Aí ele vem na impugnação e diz o seguinte, olha, você sabe esse valor aqui que é passível de dedução no ajuste? Por isso que eu não paguei a estimativa. A DRJ poderia dizer, realmente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estou falando de dedução de ajuste. Foi mais ou menos nessa linha que a DRJ atuou. O que eu acho que não é correto, principalmente pela fonte, e porque eu acho que ele fez uma suspensão, como eu estou falando. Eu quero dizer o seguinte, não é uma linha assim, completamente impossível. Mas não é uma linha completamente impossível de dizer, olha, você está discutindo um ajuste aqui, eu estou falando de estimativa, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que talvez nesse caso aqui realmente não tenha sido a postura correta, mas não é um argumento impossível. Não, tudo bem. Veja só, eu botei, minha posição é essa. Eu acho que ele enfrentou o mérito, eu acho que a DRJ deveria ter adentrado, ainda que para negar, julgar improcedente. Eu acho que deveria ter analisado os argumentos e julgado improcedente. Ela não conheceu. Se ela não conheceu, a gente tem dois caminhos. Ou eu não conheço, porque como é que eu vou conhecer de um recurso se a impugnação não foi conhecida? Eu vou julgar o quê aqui? Eu estou vendo aqui agora, eu até botei o mérito, porque eu não sabia o que é que a gente ia entender efetivamente, mas eu tenho aqui a minha visão de mérito, mas das duas uma, ou a gente vai anular a decisão da DRJ, ou a gente diz, não, a DRJ está correto. Ele não... Matéria não impugnada, recurso voluntário não conhecido. Sim, isso eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que eu vou enfrentar, mas estou dizendo o seguinte, se eu achar que, na verdade, ele não discutiu a estimativa na impugnação, era o caso de aceder ao argumento da DRJ e não conhecer aqui, é um argumento possível, não é impossível. No item 40 da impugnação dele, ele fala assim, esse é o entendimento do Conselho de Contribuinte ao tratar caso idêntico a esse e apreciar a multa isolada. Ele se defendeu do auto de multa isolada. Se defendeu errado, na minha opinião, mas se defendeu. Se defendeu errado, quer dizer assim, talvez era para ser julgado impedente. Não quer dizer que ele tenha razão. Eu não estou dizendo que ele tem razão. Eu só estou dizendo que ele deveria ter os argumentos analisados. O engraçado é que a DRJ, ela inclusive transcreveu esse item aí no acordo. Deixa eu só terminar aqui. No último item também ele põe requerendo que o síndice relevar a multa combinada. Ele se defendeu da multa. Claro, no mérito ele não se defendeu errado, mas defendeu. A DRJ não entra nem no mérito se era estimativa com base na receita bruta ou balancete de suspensão. Ele diz assim, como facilmente se constata, ainda que registre, estou lendo um trecho do voto, ainda que registre o termo multa isolada, o argumento continua sendo insurgente a possível lançamento referente ao imposto de renda pessoa jurídica, e não especificamente contra a aplicação da multa isolada, objeto do presente litígio. Porque, na realidade, ele tenta atacar o cálculo da estimativa para fim de imposição da multa. Porque a multa é o quê? 75% do valor que deveria ter sido lançado, recolhido de estimativa. Não, tá bom, estou pronto para votar. Não, então sim. Só que eu não estou enxergando, só estou enxergando Giovana, Lisandro e a doutora Mauritânia. Eu acho que o meu problema é na minha rede aqui. Eu estou enxergando todo mundo, menos o Dornelas. Eu também. Eu estou aqui. Dornelas também não vejo. Vendo todo mundo também. É porque eu estou com... Só a câmera do Dornelas que está fechada. Assim, quer dizer, que não está aparecendo, né? O resto está todo mundo aí. Mas está aberto aqui. Eu acho que o problema é na minha internet aqui. Essa impressão. Continuo sem ver ninguém. Agora caiu todo mundo. Estou vendo Giovanni e Lisandro. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Pessoal, eu vou sair e voltar, porque eu não estou enxergando ninguém, na realidade. Já volto.
A gente ia até dizer que eu coloquei se eu for vencida, na verdade, se eu for vencida, eu tenho que votar por não conhecer do recurso voluntário. Tá só corrigindo quem tiver com o meu voto aberto aí. Se eu ficar vencida, eu voto por não conhecer. Dificilmente você vai ser vencida, Giovana. É só um palpite. Pronto. Resolvi, só não estou vendo o Dornelas agora. Mas o Dornelas, eu acho que a rede dele tá cinza. Você saiu e entrou de novo, Dornelas? Qualidade está baixa? Eu vou atualizar aqui o meu aqui, peraí. Dá uma atualizada. Melhorou? Melhorou, já estou vendo. Bom, pessoal, então eu vou coletar os votos aí. A doutora Giovana, então, votou por anular a decisão da DRJ para fim de que seja proferida uma nova decisão. Doutor Dornelas. Acompanhe a relatora. Doutor Lisandro. Acompanhe a relatora. Doutor Lucas. Acompanhe a relatora. Doutor Rafael. Acompanhe a relatoria, presidente. Doutora Mauritânia. Com a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Acompanhar a relatora, presidente. Eu também vou acompanhar a relatora. Então, o resultado desse item ficou por unanimidade de votos também. Anular a decisão de primeira instância para que seja proferida uma nova em substituição à anulada. No caso, ele dá provimento parcial ou não? Ele pediu, preliminar, né? Ele pediu na provimento parcial. Ele pediu na preliminar, né? Acolhe a preliminar, aí já anula. Dá provimento parcial para anular, né? Certo. Mas isso não é o que ele pediu, isso aí, doutor Giovanni? Ele pediu essa preliminar e depois ele entra no mérito do cálculo. Por isso que é parcial. E aí ele pede que acolha a liminar ou no mérito que reconheça a improcedência da multa. É alternativa. Bom, não sei. Estou na dúvida. Eu preferi votar por dar provimento, assim, dar provimento para acolher a preliminar de nulidade e determinar o retorno. Já faz. Mas eu entendi a questão, né? Não é integral, mas não tinha como ser integral, ou é uma coisa ou outra. É alternativa o pedido, eu também acho. Ok. Então, provimento. Tá bom, pessoal. Então, o 3 está julgado, foi dado provimento para anular a decisão de primeira instância, para que seja proferida uma nova. Então, agora a gente passa para o item 14. Também é uma retirada de pauta da sessão anterior, é a ALN Transportes. O relator doutor Dornelas e quem saiu com visto foi o doutor Lisandro. Acho que ele já tinha votado, né? Que aqui cortaram na minha pauta. Não sei se vocês têm aqui. Ficou assim, vice-conselheiro, Lisandro, conselheiro. Eu acho que fui eu, acompanhei o relator. Pois é. Está incompleta, mas eu lembro essa votação na sessão passada. Dornelas votou, eu acompanhei o relator e Lisandro pediu vista. Eu estou mudando o voto, viu, Giovana? Vou explicar aqui por... Agora eu vou precisar que relembre, minha memória não está tão boa. Doutor Dornelas, faz uma reprise aí do caso, e se quer mudar o voto, lógico que pode, está em aberto o julgamento. Certo. Olha, isso aqui é um auto-infração de imposto de renda retido na fonte. Incidente sobre trabalho assalariado. Fato gerador de 2011. Certo? Ele fez lá um bate-pronto nas obrigações acessórias e trouxe esse auto-infração. Ele, por vislumbrar que aí você reteve de empregado e não recolheu, ele diz que isso aí por si só já é dolo, e também ele
ele responsabilizou o sócio administrador. Então, em resumo, é esse o caso. E como ele é imposto de renda na fonte, ele enquadrou a responsabilidade no artigo 124.2, que faz vinculação àquele artigo 8º do Decreto-Lei 1736/79. Foi aí que nós paramos a discussão, Heitor. Porque essa questão do Decreto-Lei do artigo 8º, certo? Onde o contribuinte fez a vinculação com o artigo 135 do CTN. Pronto. Então, eu tinha votado naquele momento por negar provimento. Aí eu fui olhar, aí como eu tive a oportunidade de ver essa questão, por ter feito vista, eu fui ver com mais calma o processo, e eu fui no TVF. Se você escrever o TVF, ele está lá na folha 114 e 117. Ele é bem curtinho, o TVF. Então, ele explica aqui exatamente isso. Eu vou ler, são 3 parágrafos. O procedimento de auditoria e lançamento. Então, ele colocou assim, ó: iniciado o procedimento fiscal visando analisar diferenças apontadas pelo sistema entre declaração DIF e DCTF, então bateu DIF com DCTF, referindo os valores do imposto de renda retido na fonte de trabalho assalariado, código 0561, esta auditoria verificou, após análise dos esclarecimentos e documentos apresentados, que a empresa, no período fiscalizado, deixou de recolher aos cofres públicos, em algumas competências, imposto de renda retido na fonte contado de seus empregados salariados, e em outras competências, efetuou recolhimento a menor desse valor retido. Valor esse informado na DIF e constante na contabilidade da empresa. Considerando, portanto, os documentos apresentados e os dados constantes no sistema informatizado da Receita Federal, o GEPAC efetuou o recolhimento a menor do imposto retido na fonte sobre rendimento tributáveis pagos em decorrência do trabalho assalariado, com os valores, aí pegou e discriminou aqui os valores. Aí terminou. Depois ele colocou a multa aplicada, pela multa aplicada, ele disse que, eu passei, multa aplicada sobre o imposto de renda na fonte não recolhido, cujos valores estão acima descritos, que é a tabelinha, foi aplicada a multa prevista no artigo inciso 1 do 44, que é a sonegação. É certo ainda que, diante da ocorrência em tese do crime previsto no artigo 2, inciso 2, da portaria tal, foi emitida a apresentação fiscal, aí ele qualificou a multa. Depois da associação passiva, ele citou, para a hipótese da retenção do imposto sem a correspondente recolhimento, a previsão do decreto 173/90, de responsabilidade solidária dos administradores, com fundamento também no artigo 124.2 do CTN. E acabou o seu TVF. Então, esse é o resumo, presidente, do caso, certo? Então, eu tratei assim no meu recurso. Então, a matéria atinente a retenções não foi impugnada, logo consolidada, certo? De forma administrativamente, a exigência na forma do artigo tal. Em sede de recurso, o contribuinte questiona a multa aplicada, arguindo que possui caráter confiscatório, vedado pela Constituição Federal, e surge ainda contra a incidência da taxa Selic para apuração dos juros moratórios, argumentando que sua cobrança padece de constitucionalidade. Por fim, solicita diligência. Então, os argumentos não prosperam. Primeiro, ambos demandariam análise da Constituição, o que é vedado. Aí eu queria conversar com você o seguinte, sobre isso aqui. É o que o Giovanna falou uma vez aqui. Bem, eu não conheço os argumentos, mas ao mesmo tempo ele pré-questionou. Então a matéria está em litígio, ou não está? Porque se ela tiver em litígio, aí o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, porque assim, eu não conheço argumentos, porque eu não posso declarar uma lei inconstitucional, né? A lei da multa lá. Porém, como a matéria encontra-se em discussão,
Aí eu vou lá. Entendo possível aplicar o melhor direito à matéria, independentemente de argumentos trazidos pelo contribuinte. É que a fiscalização, ver TVF, folha 115 e 116, aplicou ao caso a multa prevista no inciso 1 do artigo 44, imputando em prática de crime sem apresentar, meu juízo, prova de que o contribuinte cometeu o ilícito mencionado. O problema é que a prática de crime nunca se presume. Pelo que se apura do TVF, os motivos que ensejaram a atuação em exame permeiam apenas a incongruência entre as informações prestadas pelo contribuinte em sua DIF e aquelas descritas nas demais declarações pertinentes da CTF, referente aos valores de imposto de renda retido na fonte de trabalho assalariado. E até colocar aqui a questão do registro do livro fiscais. Registro, ele está registrado lá, registro, livro caixa, né? Está registrado lá, no TVF. Não é evidência, ainda que seja plausível que o fato criminoso tenha ocorrido, de que todo o problema descrito no feito não tenha ocorrido, não tenha decorrido apenas de erro no preenchimento de dos aludidos documentos, algo que poderia ser comprovado pela simples intimação da parte dos beneficiários para informar se no período do exame a empresa reteve os valores descritos na DIF, ou quiçá examinar declarações anuais das pessoas físicas que perceberam os vencimentos que teriam dado aso à retenção. Por certo, a situação descrita em abstrato nas normas penais anteriormente tratadas será melhor investigada pelo Ministério Público, que poderá realmente comprovar a ocorrência dos crimes alhures referidos. O fato é que, até o momento, o que existe é apenas constatação de que a empresa declarou valores incongruentes em sua escrita fiscal. Assim, incongruentes na DIF. Assim, não basta acusar a ocorrência potencial do crime de apropriação indébita. É necessário, efetivamente, comprovar sua materialidade para que o ilícito qualificado possa justificar a aplicação da multa qualificada no patamar de 150%. Portanto, deve a multa ser reduzida para o percentual de 75%. Certo? Quanto ao pedido de diligência, vale a nota de que a diligência dos moldes solicitados é incabível, pois não há necessidade de comprovar a aplicação da Selic nos débitos ora discutidos, muito menos a aplicação de multa no importe de 75%, ou atestar por esse procedimento eventual caráter confiscatório da multa. Eu mantenho o diferimento da diligência. Por fim, quanto à responsabilidade passiva solidária, o cobrigado se insurge contra o decísio, esclarecendo que para a responsabilidade solidária prevista no artigo 8º do Decreto-Lei 1736, necessariamente tem que estar presentes os requisitos estampados no artigo 135 incisos, sob pena de ilegalidade, que corrobora com esse entendimento decisões da Suprema Corte colacionando-as. Enfim, ele defende aqui a ilegitimidade da recorrente, pessoa física, para figurar no presente processo como responsável solidário. Pois bem, como ressaltado, motivação da imputação é 124.2 do CTN, combinado com o artigo 8º do Decreto 1736/79. A discussão aqui surgiu porque eu estava indo no caminho da RJ, que o DRJ falou que ele estava defendendo o 135, que não era acusação, a acusação era o 124.2. Então, na verdade, ele faz um link do 124 com o 135. Aí eu trago aqui uma distinção de solidariedade e responsabilidade solidária, feita por Isabel Dese, ou seja, o 124 trata de solidariedade, o 135 trata de responsabilidade, não deve misturar os dois institutos. Ela mostra que um tem com garantia, que é a questão da solidariedade, e que é diferente de trazer um terceiro, né? um terceiro para a relação jurídica, quando você vai buscar o 135. Aí eu falo o seguinte, só cito essa parte aqui, e assim, ele vincula
o STJ faz o vínculo do 124 e 135 como se fosse a mesma coisa. Eu estou dizendo que não é a mesma coisa. Porque uma coisa é solidariedade, outra coisa é responsabilidade tributária. Mas eu faço esse vínculo. A vinculação entre os preceitos dos artigos 124.2 e 135.3, no caso, em exame, segundo meu modo de ver, não se dá, portanto, porque os institutos tratados por cada qual demandam previsão explícita em lei complementar, que foi uma das premissas que o STJ falou. Como sugere a recorrente também diz isso. Ou mais importante, por se confundirem, ou seja, eles não são a mesma coisa. Essa vinculação se dá porque o artigo 124.2 autoriza o legislador a estabelecer uma regra de solidariedade entre o contribuinte e o responsável. Então, ou mais especificamente, entre os responsáveis tributários. Eu estou dando validade ao artigo 124.2, dizendo que, no caso, o que fez o legislador é imputar uma responsabilidade solidária ao artigo 124.2. Observe-se que o raciocínio acima não importa numa interpretação conforme a Constituição, da disposição do artigo 18, artigo 8º, do já referido do decreto, mas sim uma validação desse preceito, desde que os pressupostos anteriores elencados sejam observados, ou seja, desde que eu esteja falando de responsabilidade solidária. Assentada a premissa, eu vou para o caso concreto, eu trago essa vinculação e demonstro aqui que não há fundamentação, que eu já citei lá na qualificadora, que houve a constatação de prática de crime de apropriação indébita. Que houve, aliás, a fiscalização, ele não fundamentou a imposição por um mero inadimplemento, mas sim pela prática de crime de apropriação indébita. Então, foi isso que o TVF falou. Mas aí eu pego e transcrevo toda a sujeição passiva solidária que ele colocou lá, e trouxe aqui o Arthur Gavelieri, que é o sócio, com o poder de administração do sujeito passivo. Então, eu vou dizer aqui exatamente o que eu disse lá, que o problema é que a prática de crime não se presume. Então, encerro, portanto, não basta acusar a ocorrência, potencial de crime de apropriação indébita. É necessário, efetivamente, comprovar sua materialização para que o ilícito qualificado possa justificar a imputação da responsabilidade tributária em exame e, consentaneamente, com espelho nos preceitos do artigo 8º do decreto 1736 de 79, impor a solidariedade passiva tributária aos sujeitos passivos identificados no feito. Então, pelo exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para reduzir a multa para 75% e afastar a responsabilidade do senhor Arthur Cavalieri. Eu mudei o voto, presidente, então é assim que eu voto. Presidente, eu pedi vista, gostaria de dar uma palavrinha. Pois não, presidente. Vontade. Eu não fiz um voto vista, mas eu tenho algumas colocações. A primeira é que a multa, acho que ela não foi agravada, ela foi cobrada a 75% na autorização. Não, 150. 150, não? Está aqui o TVF. Estou com o TVF aberto aqui. O auto de infração lá, pelo menos eu estou com o auto de infração aberto aqui na folha. O auto está 75%, Lisandro. Eu vi também, Dornelas, aqui na folha 110. 110, não foi qualificado, não. O que a gente faz agora? Essa diferença de um com o outro? Vale que está no auto de infração. Onde é que você viu? Não, mas o que está sendo cobrado é o do auto. É automático, é tudo. Sistema alimentado pelo auto. 75. Onde é que fala qualificada no 150? Isso não é a defesa do contribuinte. Da multa aplicada, mas ele fala que previsto no artigo inciso 1 é 75. 1 é 75. É porque ele colocou, ele colocou aqui, é certo ainda,
em tese do crime previsto do artigo tal, da lei tal, aí botou crime de mesma natureza, deixar de recolher tal. Aí eu acabei me confundindo, por isso que eu acabei, tudo bem, então, obrigado pelo... Então, fiquei mais tranquilo ainda, eu não preciso mexer na questão da multa. A multa, então, aplicou 75 e continua ainda, até por esse motivo, que não há nos autos nenhuma comprovação do dolo específico. Pronto, ok. Eu só vou alterar a questão da multa aqui, viu? Não preciso aventar nada em ofício, né? Ou melhor. Eu tenho um outro ponto. Eu acho que aqui, nesse caso, minha opinião, não se trata de um simples inadimplemento. Por quê? O contribuinte, ele reteve de empregados o imposto de renda retido na fonte daqueles empregados. É código, inclusive, isso está na planilha do termo de verificação, que é o 0561. Ele, nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, não recolheu nada, exatamente nada. Absolutamente nada. Isso é crime. Isso é crime, está tipificado. Inclusive, isso é colocado aí no termo de verificação. Julho, agosto, setembro, né? Novembro, dezembro, outubro, não recolheu nada. Dinheiro que não era dele, não é tributo que ele devia. Isso é tributo que ele reteve de salários de funcionários. E para os outros meses, ele reteve muito pouco. Algo em torno, menos de 10% de todos os meses. Pode fazer o cálculo aí de por janeiro, 4.358, ele recolheu 357. Crime. Isso é crime. Então, eu poderia até afastar isso, quase no artigo 124, se eu achasse que não existe nenhuma lei que responsabiliza o administrador nesse caso, mas há o próprio CTN. O próprio CTN faz isso. E o termo de verificação se reporta a um decreto. Então, teria que dizer que o decreto, então, se excedeu ou coisa parecida. Então, acho que a responsabilidade é cabível. Nesse caso, esse senhor, ele era o único sócio da empresa nos primeiros meses de 2010. Ele retirou as outras sócias que devia e ficou como o único sócio. Aí, quando em mais ou menos, acho que parece que em abril, ele põe uma outra sócia, mas com um valor lá, 3% do capital social, ou seja, tinha procuração para movimentar conta, tinha procuração, e nem precisava de procuração, porque é o proprietário, quase um empresário individual dessa empresa. Ou seja, não posso nem dizer que ele não tinha conhecimento, coisa do tipo. Ele foi o responsável por essa sonegação. Não sei por que não foi agravado, mas não foi agravada a multa. Mas a tipificação da solidariedade, eu acredito que está perfeita. Eu não acho que, nesse caso, poderia ter sido colocado o artigo 125, mas o 124, no inciso 2, eu acho que também não fica sem reparos, nesse caso, na minha opinião. Por isso que eu pedi vista por isso e por conta do voto do conselheiro anterior, realmente estava dizendo assim, olha, o contribuinte não impugnou. Era o voto do Dornelas, ele mudou, inclusive, né? E realmente ele impugnou, sim, ele se refere à solidariedade, ele traz argumentos. Então, nesse ponto, ele pode divergir mais do Dornelas. Só explicar um pouquinho aqui. Na verdade, é o seguinte, eu estava aí na linha do DRJ. A DRJ disse que ele falou do artigo errado. Ele estava falando do 135, e, na verdade, ele estava fazendo uma interpretação de acordo com o que o Supremo e o STJ vêm decidindo sobre o assunto, principalmente o STJ. E eu não sei se o setor ficou vendo se tem recurso repetitivo, o STJ aí, mas o STJ diz que para se olhar para esse artigo 8º do decreto, ele tem que fazer uma vinculação com o 135. Ele parte de uma premissa equivocada de que 135 e 124 tratam
ambos de responsabilidade solidária, mas só quem trata de responsabilidade solidária é o 124, 105 é de terceiro, é o responsável tributária, né, solidária. Então, o terceiro trazendo para a relação jurídica, ele parte das premissas equivocadas e conclui pela validação do artigo 8º, certo? Então, quando eu tive contato com essa discussão, eu vejo pertinente trazer para o 124.2, olha, o artigo 8º, o 135. E aí tem que existir uma comprovação do dolo específico da conduta. Só para justificar. Então, eu estava indo na onda do DRJ e eu acabei não indo. E a simples constatação da divergência não pode ser um erro também. Pode ser um erro também, não pode? Mas assim, caberia o fiscal aí, talvez, ele trazer elementos para demonstrar a conduta. Ele não trouxe isso aí. O TVF, só um minutinho, o TVF é demais econômico, ele só traz a responsabilidade por causa do artigo 8º. E quando ele mesmo, o fiscal, agora com mais convicção, ele não aplica multa de 75% ao carro, de 150%, ele está afastando o dolo específico. Porque se tivesse dolo, ele ia aplicar a multa de 150. Então, enfim, só estou justificando a diferença do voto anterior para agora, que eu estava indo na mesma linha do DRJ, dizer que não foi impugnado, mas foi, porque o 105 ele tem que ser trazido para discussão com o 124.2 nessa situação, porque não tinha ainda me familiarizado com essa discussão, porque esse assunto do imposto de renda e tudo na fonte, aqui é só para IPI, imposto de renda e tudo na fonte, gente, viu? Esse artigo aqui, só serve para os dois. Ele é novo para nossa sessão. É um assunto que na terceira enfrenta, é um assunto que na segunda enfrenta. Então, lá eles entendem que existe esse atrativo do 75 e 104.2. Então, eu trouxe essa discussão para cá, e por isso que eu estou justificando o afastamento da responsabilidade solidária do sócio. Eu queria dar uma palavrinha. Eu estou de acordo com... peço licença do Dornelas para divergir e acompanhar o conselheiro Lisandro. No que se refere ao crime de apropriação indébita, não tem que se comprovar o dolo, tem que se comprovar a realização do tipo penal. O que é apropriação indébita? É você apropriar-se de coisa alheia, que você tem a posse. A partir do momento que a gente está falando aqui de retenção na fonte do 0561, que é trabalho assalariado, que você retira do rendimento do trabalhador uma parcela e retém, você está de posse daquele valor e você tem que recolher. A partir do momento que você não recolheu, está consumado o fato e o crime, com dolo ou sem dolo. Isso aí não tive intenção, foi sem querer, errei por culpa. Mas a apropriação, o crime de apropriação restou caracterizado. Agora, o que é que acontece? Como a gente está na discussão ainda administrativa da procedência ou não do auto de infração, isso vai ser encaminhado para o Ministério Público apresentar a denúncia quando a gente tiver a decisão administrativa, que é quando se consolida o ato administrativo do auto de infração, que realmente ratifica a existência da apropriação indébita. Porque se a gente dissesse, não, esse auto está errado, ele declarou aqui, mas foi um erro na declaração, retificou, caiu, não tem que mandar a denúncia para o Ministério Público. Então, na verdade, a denúncia vai para o Ministério Público e o crime se consumou.
Então, porque tem que provar o dolo. Não, a apropriação indébita não tem que provar o dolo, não. Você se apropriou do valor do salário da pessoa e não recolheu para o cofre público, está consumado o crime. Agora, a gente tem certeza que está consumado, a gente vai ter a certeza quando a gente tiver a decisão administrativa definitiva. O contribuinte ainda tem a chance de pagar antes de ser apresentada a denúncia. Assim como acontece no crime de sonegação. A gente tem a questão da sonegação dolosa para qualificar a multa de 150%, mas qualquer auto de infração desse aqui, que omissão de receita, que o contribuinte não pagar, nem todo auditor fiscal faz representação fiscal para fins penais, mas todo ele deveria ter. E a representação segue para o Ministério Público assim que o processo é inscrito em dívida ativa. Então, o crime, eu só não digo que se consumou porque a gente está em curso de confirmar ou não a auto de infração. E em relação à responsabilidade solidária, então, assim, não preciso comprovar o dolo. A apropriação houve. A partir de que momento? O rendimento foi pago, houve a retenção e não houve o recolhimento para o cofre público. Houve a apropriação. Ele ainda vai ter uma chance de não ter ação penal andando se ele pagar. Até lá, ele tem, digamos, quase que um arrependimento eficaz. E com relação à responsabilidade, a responsabilidade é decorrente de lei. Artigo 124.2. As pessoas expressamente designadas por lei. Que lei? Decreto-lei 1736, artigo 8º, que define que são solidariamente são responsáveis solidariamente pelo crédito tributário, nessa situação aqui. Então, não tenho que provar dolo ou culpa aqui para responsabilizar, tampouco para considerar que o crime consumou. Então, nesse sentido, eu, na verdade, como eu vou ser a primeira a votar, eu realmente peço licença para abrir divergência, mas eu vou votar por manter a responsabilidade solidária. A multa não está em discussão, que a multa é 75% mesmo, e por manter a responsabilidade solidária com base no 124.2, que é decorrência legal pela apropriação indébita. Certo. Só uma questão, Heitor, na discussão passada, eu acabei, pelas minhas pesquisas, eu não vi que esse entendimento que eu estou colocando aqui é um entendimento do STJ e do STF, certo? Mas não tem vínculo com a gente ainda, porque não está ainda em recurso petitivo. Mas parece que tinha um recurso petitivo e tem a ver se foi transitar julgado, não foi sobre isso? Não, que é na linha que eu estou falando, viu? O que o STJ diz é o seguinte: tem um RESP que ele enfrenta esse 173,6 aí, e ele diz o seguinte: olha, o simples inadimplemento por si só não caracteriza a hipótese de responsabilidade subsidiária, chama de subsidiária, do 135, desde que não tenha caracterizado aquelas condições do 135. O problema desse acordo é o seguinte: eu olhei a ementa e tal, ele chama de responsabilidade subsidiária aquela pessoal do 135, aí tem um certo problema, né? Mas é nesse sentido, entendeu, Donel? Mas ele fala em inadimplemento por si só. Não, do artigo 124.2, que ele traz o 75. O repetitivo que trata do 8º do decreto, ele joga para ter que falar do 135 também. Isso. Mas ele não fala do 124.2, não fala nada sobre o 124.2. Isso. Pronto. Ele o quê? Ele diz o seguinte: ele está tratando um caso em que houve uma declaração em DCTF, é um caso diferente, e não houve pagamento. Ele diz o seguinte: olha, está vendo, foi declarado em DCTF, não houve pagamento. Nesse caso, a simples declaração de não pagamento pelo sócio em si não é suficiente para que eu haja com o artigo 8º e estabeleça a responsabilidade a ele. Teria que eu estar numa das hipóteses do 135, entendeu, Daniel? Mas é um caso em que ele está falando de inadimplemento por si só, que é um débito declarado em DCTF que não foi pago. Não sei se era IPI, provavelmente é diferente mesmo. É diferente, porque aqui ele não declarou. E ainda se apropriou de um desses. Ele reteve e não pagou. E não houve sonegação. Não houve DCTF. Os contribuintes de imposto de renda, pessoa física, vão levar esse fato para o fisco. Não há como ele se esvair desse recolhimento. Não haveria como, não é sonegação. Esse fato é conhecido. Só que ele cometeu a apropriação indébita. O crime é outro. O crime é outro. Não é sonegação. É outro. Por isso que não foi qualificadora. Eu nunca tinha visto um caso
acho que por conta das sessões, que essa é a primeira sessão que eu sempre estive aqui no CAF, eu nunca tinha visto o caso, mas eu acho que esse é um... Não, é porque ele veio para a gente a partir de 2018, Lisandro. Mas não lá na segunda turma eles cabe a solidariedade. Só uma coisa assim, nesse caso nosso aqui, pelo que eu estou vendo, ele informou em DIF, escriturou o livro razão e não informou o CTF, é isso? Lá no caso seu, ele informou o CTF e não recolheu. Foi isso? O caso da STJ, houve a apresentação no caso da STJ, apresentou da CTF, efetivamente, só que, na verdade, não teve recolhimento. E aí ele diz o seguinte, olha, a simples falta de pagamento por si só não era uma hipótese de responsabilidade subsidiária, tem que estar na hipótese prevista no 35 do CTN. Esse é o caso repetitivo da STJ. E estava se usando o artigo 8º para essa responsabilidade. O imposto de renda da fonte, ele aparece no CTF? Não, mas ele tem que declarar em DIF. Não, ele tem que declarar em DCTF também. DCTF também. DCTF também. Esse aqui ele está registrado em DIF. Esse aqui está registrado em DIF. Pelo menos está no TVF, né? É porque, na verdade, em DIF, ele declara todos os beneficiários. E na DCTF, ele só declara o saldo mensal que ele tem a pagar. Ele não faz a discriminação, ele não tem a informação completa. Então, digamos que a DIF é uma informação acessória. Então, vamos supor que eu tenho uma folha de pagamento com 100 empregados e eu vou declarar lá na minha DIF os 100 CPFs, o valor do rendimento bruto de cada um, o quanto eu retive de cada um. Na minha DCTF, eu só vou informar o valor global do 0,561 que eu deveria pagar. Eu entendi. O que me causa... Porque aqui é exatamente isso aqui, Giovana. Ele informou em DIF, tudo lá, inclusive está registrado na contabilidade, e não informou de CTF. Aí o fisco fez o batimento e encontrou a diferença. O que é engraçado no caso que o Heitor falou é que, assim, se ele informar de CTF, não tem por que lavrar a infração. Sim. Não tem por que lavar a infração. Então, de fato, não vai ter responsabilidade aí. E se o caso chegou lá com acusação de responsabilidade, talvez se assemelhe bastante ao que nós estamos falando aqui mesmo, entendeu? Esse processo que você viu aí, ele é recurso repetitivo, ou não? É repetitivo. Repetitivo. É repetitivo. Deixa eu ver aqui o número, até passo para você. Ele faz exatamente essa vinculação do 135. O artigo 8º. É o 11.01.728. Peraí, deixa eu colocar aqui. Peraí. 11.01.728. STJ. Mas aí o que acontece, Fernando? Sabe por que você está falando disso aí? É que tem um detalhe aí. Ali está se discutindo a responsabilidade solidária em sede de execução fiscal. Então, não está muito dependendo dessa sua lógica do alto, entendeu? Ali já está em sede de execução. Então, mesmo que tenha sido no DCTF, ele não pagou, ele foi inscrito em dívida. Aí está decidindo, olha, na execução fiscal, cabe a responsabilidade do sócio, não, aí o STJ se manifestou. Mas lá em sede de execução fiscal. Entendeu? Mas é a mesma discussão, entendeu? Porque o 35, no final, ele acaba sensibilizando a execução fiscal no final. Porque o cara que tem que pagar é quem está lá. Mas é isso. Então, por isso que lá tem discussão, Dornelas, ainda que seja declarado, entendeu? Porque está em sede de execução fiscal, saber se vai poder executar o sócio ou não. Essa que é a discussão do STJ lá, em execução fiscal. Então, ainda que tenha DCTF, tem discussão de responsabilidade solidária lá, porque ela não é auto de infração, ok, mas tem lá, quem é que vai ser executado ao final. E é o artigo 8º, entendeu? Está se usando lá também. Eu não sei, não dá para saber, pelo que eu li do acórdão, se é fonte ou se é IPI, entendeu? Mas aparentemente, pelo que eu li, é o seguinte, um tributo declarado no STF, e aí estava se querendo trazer o sócio para o passivo da execução por conta do artigo 8º. Aí você já disse, não, isso aqui é um não pagamento, é inadimplemento, e inadimplemento processual não traz o sócio para o polo passivo. Tem que estar com as hipóteses. Acho que, Lucas, entra na discussão aí. Não, eu, cara, estou bem inclinado para o argumento da Giovana mesmo.
Pois é, o argumento da Giovana, ela me sensibilizou bastante. Porque é o seguinte, eu pesquisei essa questão do STJ, do STF, e eles estão formando esse entendimento nesse sentido que eu estou colocando, certo? Mas ainda não é repetitivo, né? Não é repetitivo ainda, talvez quando for repetitivo e lá for confirmado, vai obrigar todo mundo a mudar a opinião. Agora, o caso lá, ele difere um pouco de cá, né? E assim, como é um crime previsto e há uma lei exatamente dando validade ao 124.2, que trata de responsabilidade solidária, e o que está trazendo aqui também é uma responsabilidade solidária, né? Ninguém está dizendo que aqui não é uma responsabilidade solidária, não é uma responsabilidade tributária, não é um terceiro, é um sócio trazido por uma lei na relação jurídica. Onde não deve ser comprovado esse dolo específico, porque a própria lei está falando, porque se nesse âmbito que eu estou aqui, eu nego validar essa lei, eu estou indo de contra uma lei, um decreto, que fosse lei, eu acho que isso aí nem é possível, né? Enquanto essa lei estiver vigente, estiver surtindo seus efeitos, eu não posso negar a validade a ela, e pelo simples fato de configurar a apropriação indébita, mesmo que sem dolo, eu tenho que trazer o sócio para a responsabilidade. Também diferente do que eu falei, né? Mas a discussão, ela é boa por isso. Sim. Só uma dúvida aqui. O Heitor e Dona Ela, vocês estavam falando desse RESP do STJ, o 11.01728, eu estava dando uma olhada aqui, mas esse 11.01728, eu não vi menção a esse decreto 1736. Ou eu estou enganada? Esse RESP trata desse decreto? Acho que ele trata. Ele só faz o link com o 75. Diz que para que haja a responsabilidade, tem que estar, os requisitos de lá tem que estar atendido. Eu queria saber o seguinte, nesse RESP do STJ aqui, tem alguma ligação com essa imputação de responsabilidade do decreto 1736? Na ementa eu não vi. Vocês têm mais alguma coisa? Não, eu acho que dentro está. Dentro dele está, vou dar uma olhada. Deve estar, porque a discussão é exatamente essa, Giovana. Mas, olha, eu de novo vou mudar meu voto. Vou votar o voto vou mudar para o voto que foi declarado na primeira sessão, na reunião passada. Porque eu estou convencido de que existe uma lei vigente que não está declarada inconstitucional, que não é inconstitucional, assim, não tem declaração nenhuma, então está vigente. Como é que eu vou deixar de reconhecer efeitos dela, se ela é clara, dizendo que o simples fato de você recolher, olha o que diz a lei, vê só. Eu na hora que estava fazendo, eu me debati com isso aqui, eu digo, rapaz, olha o que fala a lei. A lei fala o seguinte, cadê, meu Deus? Não estou nem aqui, mas nem coloquei ela. A lei fala o seguinte, estou mudando o voto, hein, presidente? Até para não ter voto vencedor. Dá trabalho aos amigos. Artigo 8º. Qual é o decreto? 1736, né? 1736, decreto-lei, 1736 de 79. 79. Olha o que fala o artigo, gente. Olha o que fala o artigo. O artigo, ele é bem... Cadê o cara? Ele é bem claro. Ele fala o seguinte: são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, os acionistas controladores, os diretores, tal, de pessoa jurídica e direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento, então não recolhimento do imposto sobre
a renda descontada da fonte. Então, se você desconta a renda da fonte e não recolhe, a lei diz que o diretor é responsável, né? Me permita, então, mudar o voto mais uma vez. Eu estou mudando para negar provimento ao recurso. Do jeito que eu tinha votado antes mesmo. Beleza. Agora, eu ia dizer, gente, eu não sei se eu perdi essa coisa. Eu voltei a consultar o RESP quando vocês estavam vendo aqui. Eu acho que o RESP, ou eu estou enganada, ele trata só da inclusão do sócio na execução. Tanto que tem a tese 96 e 97, a tese firmada, se refere ao sócio poder ou não ingressar como responsável na execução pelo simples inadimplemento. E aqui a gente está tratando de um tributo específico que é a fonte, que configura uma apropriação indébita. Então, eu não sei se eu perdi alguma coisa nesse RESP, mas aqui, tese firmada, entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensa qualquer outra providência por parte do fisco, a simples falta de pagamento do tributo não configura por si só, nem em tese circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no artigo 135, tal. Então, a gente não está tratando nada aqui de apropriação indébita, de responsabilização por expressa determinação legal. Não sei se eu perdi alguma coisa. Então, assim, esse RESP aqui não se aplicaria de forma alguma ao caso que a gente está... Mas, Giovana, se não for esse exatamente, existe um RESP realmente lá no STJ que trata do assunto e é de recurso repetitivo, mas ele ainda não está concluído. E é mais ou menos nesse sentido aí de ter essa vinculação. Certo. Se não for esse, eu acho que é esse, mas se não for esse, é outro. Porque assim, se for um outro tributo, tudo bem, mas como é retenção na fonte, ele tem uma característica específica, que a retenção na fonte é você reteve, não pagou, é porque você se apropriou. Entendeu? Então tem uma característica específica aí, que aí já tem lei disciplinando o crime de apropriação indébita. Pois é, enquanto essa lei essa lei do artigo 8º não for afastada, a gente tem que aplicar, né, gente? Não tem como ser diferente. Né? Olha só. Essa interpretação que eu fiz, conforme a Constituição, está mais para STJ do que para jogador do carro. Olha só, vocês querem um outro? Eu vou só... Tem um que fala, efetivamente... Está até mais claro isso aí, efetivamente, para vocês. Que ele, na verdade, o que acontece? Está se declarando que é inconstitucional o 8º, e está se tratando das hipóteses em que ele fala da questão de aplicar o 135 efetivamente. Eu vou passar para vocês aqui só um instante. Eu estou com ele aqui aberto. Olha, dá uma olhada no RESP 1419-104 São Paulo. 14 o quê? 1419-104 de São Paulo. Que a Fazenda Nacional tentou subir. Aí o que aconteceu? Você vai ver que tem 2 trechos do voto e que ele trata bem as duas coisas diferentes. Ele vai falar desse que eu falei, do 101728, que vai falar que, olha, só na hipótese 135 eu posso redirecionar a execução fiscal, efetivamente, e tal. E aí depois ele vai falar, olha, ao mesmo tempo, a gente já declarou a inconstitucionalidade do artigo 8º. Mas só qual é o problema? Que eu acho que, pelo que eu minha pesquisa, o repetitivo é só o primeiro, entendeu? A primeira parte do voto está nos vinculando, a segunda não. Mas vocês vão ver que o caso é exatamente esse. É o mesmo caso que a gente está tratando aqui, está no 1419-104. Mas ele vai usar aquele que eu falei para dizer isso que eu falei, que é vinculante, que são 135 que poderia direcionar. E depois ele diz, além disso, de outra parte, conforme relatado, a Corte Especial desse Tribunal concluiu pela constitucionalidade do artigo 8º. Aí vem um monte de precedentes que eu acho que não é vinculante para a gente, que são no sentido de dizer que, na verdade, não... Aí ele diz, com base nisso, ele nega provimento, entendeu? Ele usa os 2 pilares para negar provimento do recurso da Fazenda, que era a questão de um 124.2 com o artigo 8º desse decreto aí. Mas ele usa os 2 fundamentos, eu estou falando para vocês. O primeiro é aquele do 1.1018. O 8º, que a Giovana está dizendo que não abre na base do recurso,
Ele está dizendo que foi inconstitucional, mas isso não tem vinculação para a gente. Então, mas eles acham isso. O doutor Dornelles está falando que, na verdade, não se aplicaria o artigo 8º aqui, não. Mas é que não tem vinculação. Vocês vão ver que está bem claro isso nesse acordo que eu passei, esse último aí. Esse 1419. Enquanto o STJ não formar entendimento lá, você tem que dar validade. Por mais que eu não sei se eu faço isso e de ressalvar esse entendimento, tem que se aplicar o artigo tal. Acho que eu vou ter que construir o voto assim. Porque o artigo está válido, né? Está vigente. Eu acho que o seu voto, do jeito que está, Dornelles, corre o risco de ser embargado, porque a sua conclusão, eu acredito que está correta, porque eu acompanharia, mas você foi econômica no sentido de que afirmando que o contribuinte ele não se defendeu corretamente. Não, Lisandro, esse aí foi o voto anterior. Isso aí, eu mudei o voto, né? Isso foi o voto anterior. O voto dessa sessão. Dessa sessão eu mudei o voto, que acabei não mudando, né? Que eu trouxe para cá, mas eu estou votando para ele novo, mas, obviamente, eu vou exatamente dizer que o argumento dele não procede nessa esfera administrativa, porque existe um artigo que atrai a responsabilidade do sócio. Daniel, tem uma outra coisa que eu acho que é o seguinte, olha só. Você não acha que, vamos supor assim, ainda que você não aplicasse o decreto, o artigo 8º, efetivamente, nessa hipótese de apropriação indébita aqui, não tem um vínculo bem claro para você? Não, para mim tem, porque você também nem estou discutindo muito isso. Entre a ocorrência do 124 e do 135, nesse caso, não. Eu não tenho dúvida aqui que ocorreu o 135, uma infração de dispositivo estatutário ou de lei que seja efetivamente do sócio. Ele era o único sócio, como o doutor Lisandro falou, o único com poder diretivo lá, efetivamente. Por que eu não tenho essa sua condição que você escreveu assim no seu voto? A vinculação de 124 e 135, no caso em exame, segundo o modo de ver, não se dá. Eu acho que se dá, entendeu? Se você chegar à conclusão que isso se dá, nada disso que a gente está discutindo é muito relevante, porque ainda que o STJ diga que é inconstitucional o artigo 8º, ele sempre faz a vinculação de jogar a responsabilidade pelo 1353, entendeu? Então, se eu chegar à conclusão, como eu cheguei aqui, que houve subsunção ao 135.3, eu não teria a menor dúvida em negar provimento, entendeu? Eu acho que eu não tenho dúvida quanto a isso. Talvez seja uma saída para quem esteja se debatendo um pouco. Mas o 135 precisa de dolo, né? Precisa comprovar o dolo, né? Eu tenho que trazer o 124. Nossa, mas ele é o único administrador da empresa, efetivamente. Você acha que isso aqui foi um erro? Essa declaração sempre a menor reteve tributo dos trabalhadores. Não recolheu, efetivamente. Declarou em DIF. Você acha que foi só se você acha que foi um erro. Porque, assim, a única vez. Então, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Porque se você achar que tem subsunção no 135, essa discussão toda cai por terra, entendeu? A questão o STJ se debate justamente por isso. E diz, olha, você usar o 8º e o 124 conjuntamente não é suficiente. Você, para chamar o sócio na execução fiscal, você tem que trazer o 135 também. Aí o que está? Se eu chegar com os que tem o 135 aqui, não tem discussão alguma, entendeu? E eu acho que nesse caso, para mim, já gestor dessa conduta criminosa, de apropriação... porque, na verdade, o 135, ele foi trazido pelo recorrente, né, Heitor? Não houve imputação na fiscalização. O 135 é o recorrente que está trazendo, dizendo que tem que ter substituição a ele. Porque aí ele usou a tese do STJ que para aplicar o 124 com o artigo 8º tem que usar o 135. Isso, exatamente. Você pode dizer, eu concordo, mas eu acho que no 135 aqui houve a tese. Ainda que eu acedesse a tese do contribuinte, ele está debaixo de um 135 aqui. Se você pensar dessa forma, não tem discussão como poder negar provimento. Entendeu? Não, mas não posso trazer o 135 aí, que não foi imputado o 135. Mas ele eu vou com o 124. Tá bom. Então você vai dizer... Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos supor que houvesse uma vinculação desse julgado do STJ aqui. Não tem ainda, né? Pelo que eu vi, não tem. Entendeu? Agora, se me permite, presidente. Pode falar. A DRJ colocou que o contribuinte reclama da imputação do artigo 35.
Só que o contribuinte, ele diz que seria necessário os requisitos do 135, e não a imputação. Ele não diz que, olha, me imputaram, ele não fala isso. Ele fala, olha, deveria ser necessário a presença dos requisitos. E, na verdade, não sei, no caso concreto, os requisitos do 135 estão presentes, infração à lei. Mas não foi o que foi imputado. Foi imputado lá o artigo 8º do decreto e artigo 124.2. E o que se colocou como subsidiário aí para a infração à lei? Uau, ele cometeu um crime. Então, um crime, como foi falado pela Giovana, de apropriação indébita, não é só negação fiscal, apropriação indébita, o dinheiro não era dele, ele reteve, isso está claro na Lei 8.177, eu acho que de que é um crime. Então, quanto a isso, ele se defendeu, mas ele se defendeu errado. Os requisitos estão presentes, eu acho que estão. Eu também acho que estão. O que você fala é dizendo, olha, foi aplicado o 104.2, mas ainda que, em atenção ao recurso do contribuinte, ainda que se entenda que há necessário a presença dos requisitos previstos no artigo 35 para que haja essa responsabilidade do 104.2, eles estão presentes porque houve aqui um crime de apropriação indébita, é isso? É isso que eu penso. Eu coloco isso. Eu responderia bem, não seria embargável. Aí também, assim, ainda que veio um repetitivo lá do outro lado, manter o alto, né? Eu acho que, desculpa, eu acho que até, pegando um pouquinho o gancho do que o Lisandro falou, a natureza do crime também é importante nesse caso, porque é um crime omissivo próprio, né? Ou seja, existe um dever mandamental de agir e ele não o fez. Né? Então, também tem essa questão que eu acho que é importante ser considerado para esse caso específico, né? de retenção, não recolhimento. Então, doutora Nelson, o senhor está negando o provimento, né? Voto final. Voto final. É isso, né? Que eu vou colocar em votação, doutor Daniel. É isso? Tá bom, então, doutor Giovanni, ele vai negar provimento ao recurso, vai falar que, na verdade, estaria debaixo da hipótese de 124.2 combinada com o decreto, que está vigente, mas que ainda que se adotasse a tese dos requisitos do 135 necessariamente estarem presentes, o contribuinte também estava debaixo dos requisitos do 135. Acho que é isso. Então, doutor Giovanni, como voto? Eu acompanho o relator. Tá bom. Doutor Daniel, é o relator, doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanhe, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Eu também acompanho, então, na verdade, ficou por unanimidade de voto negar provimento ao recurso. Eu vou botar nos termos o voto do relator, aí, doutora, a senhora desenvolve isso. Tá bom? Eu desenvolvo. Vou ficar tranquilo. Eu estou convencido disso mesmo. Então, pessoal, agora é o item 15 da pauta. Tem uma outra vista, efetivamente. A vice-conselheira Giovana, relatoria do doutor Lisandro, é líder táxi aéreo. O relator votou por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer uma parte integrante a parcela de 528 mil como um crédito de direito pessoal adicional, e aí o julgamento se interrompeu pela vista da conselheira Giovana. Aí, doutor Lisandro, só fazer uma retrospectiva do que foi tratado no processo. Sim, com certeza. Presidente, eu vou fazer um resumo, já que a configuração da turma continua a mesma do mês passado, mas do que se tratava era um provimento parcial pela DRJ de uma compensação que tinha com base em imposto de renda retido na fonte por aplicações financeiras. E o contribuinte ele não trouxe os comprovantes de rendimentos para parte das retenções. Ele trouxe DARFs e trouxe escrita contábil. Isso foi negado na DRJ. Quando veio para cá, eu estava inclinado em dar para aqueles
um quadro específico do contribuinte onde houvesse o DARF, eu estava inclinado a dar. O que chamou a atenção a Giovana foi se, nesse caso, esses rendimentos equivalentes estariam no rendimento declarado daquele ano. Então, eu pedi vista, eu interpretei pelo acórdão da DRJ que sim, isso teria sido verificado por conta do cabeçalho da planilha, que diz lá, valor na DIPJ. Só que a DIPJ não está nos autos, e esse valor, esse termo que a DRJ usou para elaborar uma planilha e dizer valor conforme DIPJ, além de não ser conferível, ele também pode se referir só à retenção e não ao rendimento. Então, por isso, eu mudei meu voto no sentido de baixar em diligência para que, superando a necessidade de comprovante de rendimentos, porque isso aí é o meu entendimento de que o contribuinte pode trazer outros elementos para no fim, conforme até a jurisprudência do próprio CARF, outros elementos que comprovem uma retenção, uma efetiva retenção, e até o recolhimento, já que ele está trazendo DARF, mas que se faz importante comprovar realmente a constância das receitas equivalentes na DIPJ dentro do ano calendário. E a DIPJ não está nos autos. Então, eu mudei meu entendimento nesse sentido, de uma resolução, baixar em diligência para que a unidade de origem verifique a contabilização da receita e aproveitei e adicionei na diligência a confirmação dos DARFs, porque ele traz DARFs, mas são comprovantes do contribuinte. E aqueles DARFs podem ter algum tipo de necessidade de confirmação. Então, já que está baixando de diligência, confirmar, pode ser dado outro destino também, de repente pode ter tido um redarf, eu não sei, alguma coisa que pode fugir do simples conferir nosso aqui. Então, aproveitei que está sendo baixada a diligência, pedi também para confirmar a disponibilidade daqueles valores. Então, eu mudei, presidente, meu voto, o voto tinha isso, se quiser eu posso ler o voto, mas é nesse sentido, é uma diligência no sentido de confirmar a disponibilidade daqueles DARFs e se as receitas equivalentes, correspondentes, foram oferecidas à tributação conforme a legislação tributária. Eu tinha tinha pedido visto justamente para ver esse oferecimento à tributação, e aí tinha feito aqui também um rabiscozinho assim de algumas observações, e eu confesso, conselheiro Lisandro, que eu estava até eu estava tendente a negar provimento, porque ainda não havia a comprovação do oferecimento à tributação. Mas eu concordo com a diligência, acho acertada, até porque o enfoque, já na primeira instância, foi muito mais na comprovação da efetiva retenção, e o contribuinte trouxe documentos que realmente, até pela sua análise inicial, já comprovariam a retenção. E aí a gente tem a súmula CARF 143, que talvez fosse interessante citar, que é a questão que a prova do imposto de renda na fonte pode ser feita por outros documentos, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção. E aí a unidade de origem teria que ver se aqueles DARFs de fato existem e comprovam a retenção. E aí, nesse momento, como de fato ele já trouxe mais prova, pediria que ele fizesse a comprovação do oferecimento à tributação. Eu vou, nesse sentido, eu vou acompanhar o relator. Eu fiquei um pouco em dúvida também, inclinado a uma negativa de provimento, mas aí eu acabei optando pela diligência quando vi que o despacho é eletrônico. Então, é aquele batimento mesmo. Então, acho que uma instrução probatória mais alongada não vai prejudicar eu. E eu acho até prudente, porque se a gente já tivesse a certeza que não teve a retenção, mas quando você trouxe o voto na sessão passada, você já tinha confirmado, inclusive, assim, nessa análise, né, que a gente, né, que limitada que a gente tem por não ter o sistema, né, com o que está no documental do processo, mas teria já forte indício de que, de fato, houve a retenção. Então, assim, eu acho que é bastante razoável.
Eu estou pronta para votar. Alguém quer algum esclarecimento adicional, pessoal? Algum debate? Não, eu estou pronto a votar. Vou colher os votos. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o ilustre relator. Doutor Lucas. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho a relatoria, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, número 15 da pauta, converter o julgamento em diligência no termo do voto do relator. E agora, o item 16, doutora Giovana, FM Logística do Brasil, Perdecomp, compensação de valor recolhido indevidamente. Item 16. Eu vou pedir para vocês me acompanharem já no voto, porque eu faço um resuminho do relatório. O recurso é tempestivo, dele eu conheço. Conforme relatado, trata do pedido de compensação de saldo negativo de RPJ, referente ao ano calendário 2002, o qual foi indeferido por falta de comprovação do crédito. O contribuinte, inicialmente intimado na unidade de origem, não trouxe os documentos requeridos. Veja que aqui não trata de despacho eletrônico, tá? Informa que, apesar de formalmente intimado, não teve conhecimento da intimação. Diante da ausência de resposta à intimação, a unidade de origem analisou o crédito e emitiu um despacho decisório não reconhecendo o crédito e indeferindo o pedido de compensação. Intimado do despacho, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, anexando documentos, os quais foram considerados insuficientes para esclarecer os pontos questionados na intimação do CEORT, em especial em relação à composição dos custos informados em DIPJ no valor de 35 milhões. Porque, na verdade, quando isso foi indeferido desde a unidade de origem, ele tinha visto um custo no valor de 35 milhões na DIPJ e pediu esclarecimento desse valor para poder reconhecer o saldo negativo. Em sede de recurso voluntário, para contrapor as razões da decisão recorrida, que considerou insuficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar a apuração do saldo negativo, a recorrente trouxe novos documentos. Em relação à recepção e análise atravessada dos atos para contrapor razões, em conformidade com o artigo 16, parágrafo 4º, eu tenho lá que seria possível, né, para se destinar a contrapor as razões. Então, a princípio, eu aceito esses documentos. Entretanto, para que essa documentação seja recepcionada e analisada, ela deve se mostrar minimamente apta a provar o alegado ou a esclarecer os fatos que não restaram provados quando da intimação do CEORT ou ser o início razoável de prova. A intimação do CEORT foi bastante objetiva e requereu os seguintes documentos. Ele pediu informe de documento de fonte pagadora referente às retenções, comprovação de que os rendimentos correspondentes às referidas retenções foram devidamente submetidos à tributação. Item 3, esse aqui é importante, detalhar, através de relatório detalhado, a natureza e a composição do valor de 35 milhões a título de outros custos informados na linha 37 da ficha 4 da DIPJ, anexando, inclusive, cópia da contabilização desses custos no diário e razão. Cópia do termo de abertura do livro diário, cópia do termo de abertura das páginas do LALU. Isso foi intimado ao contribuinte lá na unidade de origem, quando foi analisar o pedido de compensação. A recorrente fez um recurso de 6 páginas, no qual não constou qualquer referência aos documentos juntados, e limitou-se a informar que juntou os livros diário e razão e relatório detalhado para demonstrar os custos. Foram juntados 84 volumes de documentos comprobatórios, perfazendo um total de quase 6.500 páginas, sem qualquer indexação. Isso aqui me deu um trabalho. Eu abri os 84 volumes, viu, gente? Só para dizer a vocês. A documentação trata de livro diário e razão. Todavia, não consegui localizar o relatório detalhado que o contribuinte informou ter anexado. Também não identifiquei tentativa de demonstrar que os rendimentos referentes às retenções foram oferecidos à tributação. A documentação anexada não traz demonstração clara e objetiva do oferecimento à tributação dos rendimentos, nem a composição dos custos informados na DIPJ no valor de 35 milhões. Por conseguinte, não merece ser objeto de diligência, pois, em se tratando de a pretenso crédito a ser compensado, cabe ao contribuinte fazer prova de seu direito.
O ônus da prova, em regra, cabe a quem alega o direito. No caso, em tela, é dever do contribuinte demonstrar a correção do seu saldo negativo, bem como fazer prova que as receitas foram oferecidas à tributação. E aí eu cito aqui o CPC em relação do ônus da prova. Sendo assim, não basta apresentar documentos de forma aleatória, é imprescindível a demonstração de forma inequívoca, fazendo a devida correspondência entre os valores de custos e receitas apuradas no Diário e Razão. Não é dever do fisco procurar no universo de 6.500 páginas a correspondência dos valores declarados em DIPJ. Documentos apresentados de maneira aleatória são dados que não possuem significado relevante e não conduzem a nenhuma compreensão. Entendo que a documentação não merece ser objeto de diligência, destacando ainda que não houve pedido específico para a conversão do julgamento em diligência, tá? Eu supus a possibilidade de baixar em diligência, que sequer foi requerida pelo contribuinte. Pelo exposto, voto por não reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo de 2002, uma vez que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a composição da rubrica outros custos que compuseram a apuração do imposto, bem como não demonstrou o oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenção na fonte. Há de se ressaltar que não se tratou de processamento eletrônico da DECOMP, mas de análise manual, na qual o contribuinte foi intimado desde a origem a comprovar a apuração do seu saldo negativo. Pelo exposto, eu estou votando para negar provimento ao recurso. Algum esclarecimento, debate? Pessoal, acho que é bem claro, a ciência probatória já está negando provimento. Então, eu vou colher os votos. Doutor Dornelas. Acompanha a relatora. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Acompanha a relatora. Doutor Rafael. Acompanha a relatoria, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanhe, presidente. Doutora Bárbara. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho. Então, item 16 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário ao resultado. Agora vamos para o item 17, relatoria do Dr. Dornelas, Endipa Participações Limitada a um Perdecomp. Dr. Dornelas, item 17, com a palavra. Esse aqui é o menos polêmico. É um Perdecomp, que o contribuinte tem o objetivo de aproveitar crédito de saldo negativo de imposto de renda relativo ao quarto trimestre de 2002. A DERAT São Paulo, por meio desse passo decisório, deferiu por constatar que não foi apurado seu negativo no período, e sim imposto a pagar. O contribuinte apresenta manifestação de conformidade, alegando em síntese que seu saldo negativo é composto por crédito de imposto de renda retido na fonte, sobre aplicações financeiras, e que se equivocou com o preenchimento da sua DIPJ. E que tal erro invalida o direito creditório. E aduz que providenciou a sua retificação da DIPJ, né? Então, esse é o relatório. Diz isso, a DRJ indeferiu, o contribuinte recorre sem juntada de novos documentos. Então, eu digo que eu alerto aqui a questão do ônus da prova, que é diferente de lançamento e compensação, e o ônus da prova aqui compete ao contribuinte. No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovação da existência do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo na suficiência de declarações. Apesar de concordar com as razões do recurso, no sentido de possibilitar a juntada de documentos para comprovação da existência de retenção, ele está falando a questão de, olha, não pode somente os informes de rendimento. Aí eu digo, apesar de concordar com as razões de recurso, no sentido de possibilitar a juntada de documentos para comprovação da existência de retenção, não limitando que a comprovação ocorra apenas através dos informes de rendimento, é necessário juntar documentos e não apenas alegar a possibilidade. A verdade material tão defendida pela interessada e que, sem dúvidas, aplica-se ao processo administrativo,
não significa que haja uma espécie de transferência de ônus da prova do contribuinte para o julgador. Não é função da autoridade julgadora imiscuir-se no dever das partes de provar suas alegações. Assim, se o contribuinte busca demonstrar a existência de um direito, como é o caso da existência da suposta retenção realizada pelo banco pactual, é seu dever trazer aos autos comprovantes que evidenciam a ocorrência da retenção na formação do seu saldo negativo, podendo, nessa circunstância, provar o fato por quaisquer elemento de prova permitidos pelo direito, e não se limitando assim aos informes do rendimento. A súmula CARF aqui, vou colocar nessa hora. Não é dado ao julgador provar o fato no lugar de qualquer das partes, apenas penso eu, não obstar, então, em busca dessa tal verdade material, penso eu. Não é que a gente vai buscar provar o fato no lugar de qualquer das partes, apenas, penso eu, não obstar que elementos de prova relevantes sejam trazidos aos autos e muito menos deixar de analisá-los sob o entendimento de que eles foram intempestivamente trazidos aos autos. Porém, ali penso eu, para que todo mundo acompanhe, porém é bom que se diga, não é esse o caso dos autos, pois o contribuinte não trouxe em recurso quaisquer documentos adicionais com o fim de provar suas alegações, limitando-se a fazer alegações. Do mesmo modo, cabe o deferimento do pedido de diligência, quando o fim é trazer aos autos documentos que deveriam ser providenciados por quem alega o direito. A oportunização de produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma faculdade do julgador, quando esse entender que o procedimento é necessário para formar sua convicção, sendo dispensável quando o conjunto probatório nos autos for suficiente para fundamentar sua decisão. Portanto, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito na comprovação do existência do crédito, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a voto, gente. Bom, pessoal, é outro caso de insuficiência probatória. Alguém tem algum debate, algum esclarecimento que queira fazer? Vou acolher os votos, a doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho a relatoria, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então também o 17 ficou por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso voluntário. O item 18, aí a gente encerra a pauta da manhã que estava atrasada, e depois eu vou fazer um intervalinho. Cooperativa Agrícola Serra dos Cristais, relatora doutora Giovana, restrição de imposto de renda na fonte. Giovana, item 18 para a relatoria. Esse aqui é um processo simples, para acompanhar pelo relatório mesmo. Trato presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação do contribuinte. O contribuinte protocolou pedido de restituição de formulário em papel. Em 2010, tá, gente? Veja a data. Em 2010, ele fez um formulário de pedido de restituição em papel, cujo crédito invocado diz respeito a pagamento indevido a maior de retenção na fonte, Código de Receita lá 6147, no valor de 125 mil, período de apuração dezembro de 2009. No formulário, o sujeito passivo esclarece que não deveria ter ocorrido a retenção, uma vez que a pessoa jurídica isenta, todavia deixou de inserir a informação de isenção nas notas fiscais, levando a Conab a efetivar a retenção dos tributos. Em maio de 2015, o pedido de restituição foi sumariamente indeferido através de um despacho decisório, uma vez que o pedido não foi formulado por meio de PERDECOMP. A autoridade fiscal fundamentou o despacho no artigo 64 da 9430, nos artigos 34 e 36 da 10833, regulamentados pela IN 480, que dispõe que valores retidos indevidamente podem ser deduzidos do valor devido em relação à mesma espécie do tributo ou contribuição, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção, ou ainda, não havendo tributo devido, poderiam ser aproveitados para compor o saldo negativo do período. E aí cita o artigo 11 da Lei 900. Diz o despacho que o saldo negativo também poderia ser objeto de pedido de restituição, seguindo os procedimentos constantes do artigo 3º da IN 900 de 2008 e o artigo 2º da IN 598,
que previu a restrição do saldo negativo exclusivamente por meio do programa Perdecomp. Acrescenta a autoridade fiscal que o formulário somente poderia ser utilizado na impossibilidade de utilização do programa Perdecomp, conforme lá o artigo 3º, parágrafo 1º da IN 900. Por fim, com fundamento no artigo 111 da IN 1300/2012, indeferiu sumariamente o pedido de restituição. E resignado, o sujeito passivo apresentou manifestação de conformidade, alegando interpretação equivocada da norma aplicável, bem como que na data do pedido de restituição ainda não se encontrava vigente a IN 1300/2012, que determinava o indeferimento sumário, que quando o pedido de restituição foi formalizado pelo requerente, não se exigiu do contribuinte a comprovação da impossibilidade do uso do Perdecomp, muito menos sua submissão a alguma sanção ou penalidade por não ter se utilizado o referido programa. Acrescentou que não apresentou Perdecomp, tendo em vista a apresentação simultânea de 2 pedidos de restituição, um sobre fonte e outro sobre CSLL, e outro relativo a PIS e COFINS, que não poderia ser penalizada por aplicação retroativa de norma tributária. A turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, em suma, porque o artigo 3º da IN 900 já previa o indeferimento do pedido a se efetuar em formulário, caso não comprovada a impossibilidade de uso do Decomp. O contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual reitera os argumentos de defesa, em especial que a forma apresentada pelo recorrente quanto ao pedido de restituição não se enquadra na regra de uso inadequado da via eleita para ensejar o indeferimento do pedido, mas somente a utilização de uma via alternativa, expressamente disciplinada pela IN 900/2008, vigente ao tempo em que foi apresentado um pedido de restituição. Ou seja, ele diz o seguinte, que o pedido em papel não era uma forma só na impossibilidade, era uma forma alternativa, como se ele pudesse escolher. Quando o pedido de restituição foi formalizado pelo recorrente, não se exigia do contribuinte a comprovação da impossibilidade do uso de Perdecomp, muito menos sua submissão a algum tipo de sanção ou penalidade. Por fim, a requerente pugna pela reforma da acórdão recorrido e pelo deferimento do pedido de restituição. E aí eu estou estou reconhecendo a tempestividade, a admissibilidade, conforme relatado, trata o presente pedido de restituição em formulário, cujo indeferimento do pedido decorreu da forma eleita pelo contribuinte, qual seja o formulário, quando a norma exigia que fosse através de Perdecomp. O acórdão recorrido manteve o indeferimento do pedido de restituição, tendo em vista a inadequação da via eleita para formular o pedido. Entendo que não merece reparos a decisão de piso. De início, cumpre esclarecer que a menção no despacho decisório AIN 1300/2012, que tratou do indeferimento sumário do pedido de restituição, foi despicienda, na medida em que o indeferimento do pedido fundamentou-se na IN 900/2008, já vigente à época, que determinava o uso de Perdecomp eletrônico, salvo em caso de impossibilidade. E aí eu estou transcrevendo a norma, e aí, se vocês prestarem atenção, né, no negritado, parágrafo 2º diz, na impossibilidade de utilização do programa Perdecomp, o requerimento será formalizado por meio de pedido de restituição. A regra geral é a utilização de Perdecomp para a formulação de pedido de restituição após 2002. A excepcionalidade é a formulação do pedido de formulário em papel e há de ser demonstrada para quem alega a impossibilidade. Acerca do ônus da prova, eu estou citando aí o artigo 373 do CPC, que é ele que alega. Ressalte-se ainda que o pedido foi formulado em 2010, quando o uso do pedido eletrônico já era amplamente difundido. A decisão de piso bem resumiu as diversas alternativas que o contribuinte teria para se utilizar das retenções indevidas. E aí ele cita, né, eu já li anteriormente, né, ou restituição por meio de formulário provada a ocorrência de impossibilidade do uso de Perdecomp. Apesar de sequer tratado pelo recorrente, poder-se-ia invocar o princípio da formalidade moderada, todavia não é o caso. Esse princípio não pode resultar em imposição de um rito procedimental ao fisco sem qualquer justificativa do contribuinte. Isso porque um rito procedimental que foge à regra padrão traz prejuízo ao fisco, se pensarmos que o procedimento eletrônico pressupõe uma série de verificações que não são realizadas em procedimento manual, quais sejam confirmação da retenção, conferência com a ALIF, batimento com o DCPF, entre outros. Se todos os contribuintes decidissem por esse meio como uma solução alternativa,
haveria um grave prejuízo para toda a administração tributária. Além do que, no caso em tela, a própria recorrente reconhece que deu ensejo ao erro na retenção ao não informar nas notas fiscais que era contribuinte isento. Desta feita, voto por indeferir o pedido de restituição, uma vez que formulado em formulário papel e não restando demonstrada a impossibilidade e não tendo restado demonstrada a impossibilidade de apresentação via PERDECOMP. É isso. Então, nesse sentido, eu estou votando por negar provimento. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Então, vou colher os votos. Doutor Dornelas. Acompanha a relatora. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Acompanha o relator. Doutor Rafael. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Sigo a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho, então esse também ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Pessoal, vamos dar um intervalinho de 10 minutos, a gente volta às 4 horas. Amanda, pode interromper a gravação, por favor.